Bom, gente, lá no meu canal do YouTube, Professor Miguel Dourado, eu comecei a postar alguns vídeos, né, falando sobre aprendizagem, esse tipo de coisa. E aí eu coloquei lá o primeiro vídeo de uma pequena série sobre técnicas de aprendizagem. Por que eu fiz isso? Na verdade, quando a gente fala sobre técnicas de aprendizagem, a gente está falando sobre um leque muito grande. Mas lá no primeiro vídeo, eu acabei introduzindo o assunto dizendo que nem sempre quem obtém sucesso numa prova de titulação, numa prova de um concurso, numa prova lá do vestibular, é quem estuda mais, mas é quem aprende mais. Estudar é diferente de aprender. Estudar pressupõe que você vai gastar um determinado tempo, vai organizar um conjunto de conteúdos que você vai, digamos assim, com muito esmero, muita vontade, né, aprender, se dedicar para aprender. Mas, na realidade, o fato de você dedicar bastante tempo na pesquisa de algum conteúdo não significa que você vai aprender sobre aquele conteúdo, né? Então, estudar é esse movimento de buscar esse conhecimento, mas aprender vai muito além. Quando eu digo que eu aprendi alguma coisa, significa dizer que eu consegui incorporar aquilo que eu estudei ao conjunto de conhecimentos que eu já tenho e consigo, sobretudo, estabelecer relações. Significa que eu consigo comparar aquilo que eu aprendi com aquilo que eu já sabia, digamos assim, expor juízos sobre aquele conhecimento novo, falar sobre sua importância, sobre sua pertinência e, sobretudo, significa que eu consigo explicar aquilo que eu estudei, aquilo que eu aprendi. Se eu aprendi, eu consigo explicar para as outras pessoas. Isso significa dizer o seguinte: toda vez que você está estudando alguma coisa, se você quiser saber se aprendeu de verdade, basta você tentar explicar para alguém ou simular que você está explicando para alguém. Tenta explicar para uma criança, pense que você está explicando conteúdo, não interessa, pode ser um conteúdo dificílimo de biologia, de direito, seja o que for. Tente explicar na linguagem de uma criança e na linguagem de alguém que conhece mais do que você. Simule isso. Se você consegue explicar o conteúdo que você estudou com suas palavras de forma bastante objetiva e sucinta, pensando nesses dois patamares, você aprendeu. O aprendizado vai muito além de você decorar um determinado conteúdo, né? Aí, nas abordagens psicológicas construtivistas, a gente chama de esse aprendizado que me interessa falar aqui para vocês, chamamos de conhecimento operativo, né? Existe aquilo que é o conhecimento figurativo, é aquele conhecimento que você guardou, memorizou de alguma forma, mas você não consegue estabelecer relações. Até hoje tem muita gente que sabe de cor a fórmula de Bhaskara, menos B, mais ou menos, raiz de delta sobre 2A, mas não entende para que serve aquilo. Você gravou por qualquer motivo, mas não entende. Então, o conhecimento figurativo, ele é um conhecimento estático, é como uma imagem. Está lá. Você pode reproduzir, mas você não entende muito bem o que é, como funciona. Já o conhecimento operativo, não. Você aprende uma determinada fórmula e você aplica para saber se você vai se atrasar indo para o trabalho, se você vai ganhar mais, se você vai ganhar menos. Você estabelece diversas relações, consegue colocar aquilo em diversos contextos diferentes. Então, na maioria das vezes, e aí o foco dessa fala aqui é sobre estudo, né? Na maioria das vezes, quando a gente pensa em obter êxito em algum tipo de prova, seja lá para o vestibular, como eu disse, titulação, OAB, seja o que for, a gente sempre pensa que o mais importante é ter um plano maravilhoso de estudo. E aí a gente foca bastante nisso. Só que na maioria esmagadora das vezes, o mais importante não é ter um bom plano de estudo, não é aplicar diversas, inúmeras técnicas de estudo, mas sim entender como funciona a aprendizagem. Se você entende como ocorre a aprendizagem e, sobretudo, entende como a sua aprendizagem funciona, você consegue aprender mais e melhor. Claro que existe diversas técnicas, resumos, fichamento, dramatização, tem um bocado de coisa que eu vou falar nisso lá no meu canal, no vídeo na próxima semana. Mas essas técnicas, elas só vão surtir efeito realmente se você entende como aplicá-las e entende se elas
fazem, digamos assim, se elas têm sentido com sua personalidade. Tem gente que diz assim, a coisa mais importante para estudar é um ambiente calmo, sossegado. Eu digo, depende. Na maioria das vezes, sim. Mas depende muito da sua personalidade. Às vezes, uma música de fundo, uma aromaterapia, às vezes até aquela baguncinha ali de vários livros, tablet espalhado, tem muita relação com a sua personalidade e acaba fazendo com que você seja mais produtivo. Pode não servir para outra pessoa, mas pode servir muito para você. Então, o mais importante não é saber estudar, é saber aprender. Que tipo de pessoa você é? Que tipo de ser aprendente você é? Como você aprende mais, né? Então, pensando nisso, lá no canal do YouTube, lá, né, o meu canal, Professor Miguel Dourado, eu vou postar alguns vídeos detalhando essa questão dos fatores de aprendizagem e detalhando diversas técnicas de aprendizagem. Mas começaram a surgir várias perguntas pedindo que eu fizesse algum tipo de prévia sobre motivação, né? Eu vou postar um vídeo essa semana ainda, bem detalhado, sobre o que é motivação, como se automotivar, como motivar alguém, como manejar os processos motivacionais, mas atendendo a pedidos, eu vou fazer uma espécie de prévia bem sucinta, bem rápida aqui, sobre a questão da motivação. Primeiro, é claro que quando a gente fala em motivação, a gente está falando sobre o que nos move, aquilo que faz com que a gente faça alguma coisa ou aquilo que faz com que a gente não faça nada. Então, quando você levanta todos os dias, você tem diversos comportamentos, você desempenha, desenvolve, executa diversas tarefas. E o que lhe impulsiona? Qual é o motor disso? Né? E essa é uma pergunta bastante complexa, mas não é tão difícil de ser respondida. São as necessidades. Nós temos e vivemos a partir de um conjunto muito grande de necessidades, né? E aí, eu não vou entrar muito em detalhes sobre isso, mas nós temos necessidades básicas fisiológicas, nós temos necessidades básicas psicológicas, nós temos necessidades básicas sociais, e aí por diante. Então, a motivação ela está muito ligada à necessidade. E a necessidade está intimamente ligada a processos que ocorrem dentro do seu cérebro, do meu, que tem relação direta com emoção, com bem-estar, com prazer. Por exemplo, quando você decide que vai fazer uma dieta, então você para de comer de forma radical, você quer perder peso. Quando você está em privação daquele alimento, né, para poder perder peso, o seu cérebro, quando ele perceber que seu corpo está em desequilíbrio em função dos nutrientes que você está deixando de consumir, seu cérebro vai disparar hormônios específicos em sua corrente sanguínea. Esses hormônios, ele vai entrar em contato com todo o seu sistema e vai estimular o seu hipotálamo e ele vai criar a realidade psicológica de fome. Então, você tem uma coisa ambiental, mas também fatores que estão dentro de você, que vai dizer, opa, você precisa se alimentar, você está com fome, vai gerar uma necessidade de comer. Quando você se alimenta, isso gera alguma coisa, não gera? Você sente uma satisfação, você sente um bem-estar, você sente prazer. Então, esse exemplo, eu estou falando de algo que está muito no plano fisiológico, da necessidade de sobrevivência mesmo. Mas isso também ocorre no plano social, psicológico, quando você, sabe, vai tentar escrever aquele relatório maravilhoso sobre alguma coisa no seu trabalho e você recebe um elogio assim, sabe, muito bom, dizendo como você é capaz, como você conseguiu fazer um material de tanta qualidade, e se isso vem acompanhado até de um bônusinho, de um aumento de salário, então, nossa, muito melhor, não é mesmo? Então, quando você satisfaz uma necessidade, quer seja fisiológica, psicológica ou social, você dispara algum tipo de emoção. Essa emoção acaba liberando algum nível de satisfação, bem-estar ou prazer, toda vez que você consegue saciar essa necessidade.
Mas aí, quando a gente está falando em processos motivacionais, né? E aí eu peço desculpa a vocês, eu vou postar essa semana, vai lá no canal Professor Miguel Dourado, que vai estar super mega detalhado isso aí. A gente está falando sobre dois processos básicos de motivação. O primeiro é, é um que não é muito, digamos assim, aconselhável. Você sempre está pautado num processo de motivação externa, ou seja, uma motivação extrínseca. A motivação extrínseca é aquela que vem do outro. Vamos supor que você trabalha numa empresa e essa empresa é uma empresa de japoneses e para você ter um aumento de salário ou conseguir um êxito melhor, você precisa aprender japonês. Não é um desejo que vem de você aprender japonês. É porque ou você aprende japonês ou você não consegue evoluir, não consegue se desenvolver lá no trabalho, não consegue ter uma promoção, esse tipo de coisa. Então, você não vai aprender japonês porque você quer aprender japonês. Você vai ter que aprender japonês porque o meio, as relações que você estabeleceu na empresa lhe forçarão a isso, lhe forçou a isso. É diferente quando você, digamos assim, é um fã de anime japonês e você está assim maravilhado com tudo aquilo e você começa a estudar porque você quer entender, não quer mais ver legendado, esse tipo de coisa. Você, mesmo sendo difícil o aprendizado, você vai se dedicar bastante, mas ninguém está lhe pedindo para fazer isso. Ninguém está lhe obrigando a fazer isso. Você vai fazer porque você quer, porque você tem necessidade de fazer isso. Quando isto ocorre, nós chamamos de motivação intrínseca, ou seja, aquela motivação que vem de dentro. A motivação intrínseca, ela geralmente está associada a necessidades psicológicas, né? Essa necessidade de desempenho, de competência, de reconhecimento, ela sempre está associada de uma forma ou de outra com este tipo de necessidade. É muito bom a gente sempre tentar nos automotivar e motivar alguém pautado nesse tipo, na motivação intrínseca. Porque quando você faz algo porque você quer, porque você acha alguma forma de entender que aquilo vai te gerar algum tipo de bem-estar, algum tipo de prazer lá na frente, a própria atividade já é algo, digamos assim, legal de você estar fazendo. Você não está tão preocupado ou preocupada no que você vai ganhar ou vai receber depois de fazer uma atividade, mas sim em concluir ela da melhor forma possível. Você usa o seu desejo, você usa o seu interesse, você usa as suas capacidades para conseguir êxito naquilo que você está fazendo. E aí entra um ponto muito importante que eu vou falar para vocês, que são três sistemas bem interessantes. Eu não vou entrar em muito detalhe, né? Mas assim, toda vez que você está perante, está de frente com a situação, vai ter algum tipo de comportamento, vai fazer algum tipo de atividade, o seu cérebro automaticamente avalia aquilo a partir de um sistema de inibição de comportamento. O que é que o sistema de inibição de comportamento faz? Ele barra, ele impede que você faça determinadas atividades, tenha determinados comportamentos que pode lhe gerar sofrimento ou dor. E você tem um sistema de ativação comportamental, que ele vai fazer com que você repita sempre atividades e se dedique mais a atividades que pode gerar algum nível de satisfação, algum nível de prazer. Então, esses dois sistemas, eles agem em conjunto. Desde que você acorda até a hora que você vai dormir, você está avaliando tudo ao seu redor em termos de quanto aquilo pode lhe trazer de satisfação e quanto pode não lhe dar nenhum tipo de bem-estar, né? Associado a isso, nós temos no nosso cérebro o que se chama de sistema de recompensa. E aí é que entra essa dica em relação à motivação, que eu vou detalhar bastante essa semana lá no canal. Quando nós somos crianças, nós temos uma estrutura em nosso cérebro chamada núcleo accumbens ou núcleo accumbente, que é o centro do prazer. Neste núcleo, existem vários receptores para dopamina. Dopamina é um neurotransmissor que vai dizer ao cérebro quando se sentir bem, como ficar feliz, alegre, sentir bem-estar com determinada ação, com determinada atividade. Então, é a dopamina circulando lá no seu núcleo de prazer que vai dizer que uma determinada ação é boa ou não, gera alguma satisfação ou não. O problema é que quando somos crianças,
esse sistema, né, ele é muito ativo. É por isso que uma criança consegue sentir tanta satisfação e bem-estar com coisas que hoje nós adultos consideramos bem enfadonhas, como, por exemplo, a brincadeira de morto-vivo. Se eu chamar vocês aqui agora, que estão assistindo essa transmissão, vamos brincar agora de senta, levanta, bora todo mundo, senta, levanta, senta. Ninguém vai achar graça nisso. Mas uma criança que está com insônia nesse momento poderia até topar a brincadeira, né? Então, esse sistema do prazer, que envolve todo um sistema de recompensa no cérebro infantil, é muito ativo e faz com que os jovens, né, as crianças, eles fiquem muito propensos a sentir satisfação e bem-estar com coisas muito bobas. Quando você chega na adolescência, você vai perdendo receptores de dopamina. A eficiência desse sistema de recompensa vai caindo. E quando você está adulto, você já perdeu quase que um terço de todos os receptores. Então, aquilo que lhe agradaria com mais facilidade, hoje não agrada. E aí é o que eu costumo dizer para muita gente. Quando você acompanha comigo, né, transmissão ao vivo é assim mesmo, talvez eu esteja fazendo alguns parênteses longos, mas acompanhe. Quando você agora for jogar na Mega Sena da virada, né, a Mega Sena de Ano Novo aí, você joga sabendo que a chance de ganhar é mínima. Mas tem gente que acaba jogando sempre, porque quando faz um cartão, a pessoa não pensa, eu não vou ganhar nunca. A pessoa faz o cartão pensando, eu vou ganhar. Só que se todo mundo jogasse só porque pensa em ganhar, o sistema de loteria ia falir rapidamente. Você não joga porque você pensa em ganhar. Você arrisca na Mega Sena, porque quando você joga e pensa em ganhar, você começa a antecipar todo o bem-estar e satisfação que você pode ter caso você ganhe. Então você pensa assim, nossa, se eu ganhar 20 milhões, eu vou comprar um carrão, vou comprar uma mansão, vou para as melhores baladas. E aquilo começa a gerar uma antecipação de prazer, uma antecipação de bem-estar, uma antecipação de alguma situação que gera sentimentos positivos, alegres, né? Então, você fica naquela vibe assim, nossa, se eu ganhar, e começa a pensar. Isso faz com que o seu cérebro libere algumas quantidades, digamos assim, bem interessantes de dopamina, que faz com que você reconheça naquela possibilidade de atingir seu objetivo algo legal, algo bom. Então, mesmo quando você não ganha, você joga de novo, porque mesmo que você não venha a ganhar, você vai repetir aquela sensação boa de ficar pensando, nossa, vou comprar uma Ferrari, vou viajar o mundo todo. Isso também se aplica na hora que você vai se preparar para um grande concurso, para uma grande prova. É claro que eu tenho muita coisa a falar sobre motivação, mas eu gostaria de pensar nessa transmissão esse ponto. Nós adultos, nosso cérebro, né, ele costuma manter nesse sistema do prazer, nesse sistema de recompensa, uma memória de prazeres, uma memória de bem-estar. Então, tudo aquilo que você faz ao longo da sua vida, que gera alguma alegria, um bem-estar, uma sensação de paz, algo que lhe dá algum tipo de prazer, fica guardado nesta memória. E quando você vai executar alguma atividade, tem algum tipo de comportamento, essa memória é muito importante, porque ela é usada para avaliar todas as atividades em termos de bem-estar que ela pode gerar. Será que eu devo hoje ir na academia, correr na esteira durante 30 minutos? Aí é claro que o seu núcleo lá de recompensa, o seu núcleo de prazer, vai avaliar isso e dizer assim, bom, talvez não seja legal, é uma chatice correr na esteira. Mas eu perder peso, vou me sentir melhor nisso, vou ter um bem-estar naquilo. É claro que não é tão consciente assim esse processo, mas você acaba indo porque o bem-estar que aquilo vai lhe gerar, que você se convenceu sobre isso, é maior do que a chatice de ficar andando lá. Então isso acaba lhe motivando. Mas você foi motivado por pensar no bem-estar, na coisa legal que vai acontecer depois que você for, durante meses ali, correr na esteira, que é perder peso e entrar naquela roupa que você queria, esse tipo de coisa. Então, uma dica muito importante quando a gente está falando em preparação é você se preparar também mentalmente
para, digamos, fazer daquele estudo um momento prazeroso, se possível, fazer daquela prova apenas um degrau para você chegar num nível de satisfação maior. Então, é muito importante que você, ao se inscrever numa prova de titulação, ao se inscrever no vestibular para uma área muito concorrida que você quer passar, ao se inscrever lá no exame da ordem, ao se inscrever num concurso que tem um salário inicial maravilhoso, que você não foque apenas na hora de estudar em fazer da técnica de estudo a coisa mais importante, porque aí a coisa geralmente fica enfadonha, porque a maioria esmagadora das pessoas não curtem perder horas e horas estudando, enquanto podia estar na praia, podia estar fazendo outra coisa. Então é muito importante que você use o seu sistema de recompensa, o seu núcleo de prazer no cérebro. Mas para isso você precisa ser muito honesto e honesta consigo mesmo. Quando você está pensando em passar no exame da ordem, passar no exame de titulação, passar num concurso público com um salário maravilhoso, você está pensando em fazer isso por quê? Porque você quer viajar ao mundo, porque você quer ir para as melhores baladas, porque você quer incrementar sua vida social. Qual é o real motivo? A partir do momento que você identifica isso, qual é a sua verdadeira necessidade em fazer aquilo, você deve fazer a mesma coisa que todo mundo faz quando joga na Mega Sena. Comece a imaginar como vai ser legal, como vai ser prazeroso quando você atingir aquele objetivo. Minha nossa, quando você conseguir sua carteira da ordem, o que é que vai acontecer? Comece a imaginar bastante mesmo, né? Que você vai ter um lindo escritório, que vai, sabe, começar a publicar em revistas especializadas, que vai ganhar caminhões de dinheiro, que vai fazer... Quer dizer, pense nisso, antecipe esse futuro legal que vai acontecer. Se você já pensou se você passa lá no concurso, aquele concurso público, para que você tenha estabilidade, que tenha, sei lá, um salário de 20 mil por mês, o que é que vai acontecer? Né? Você vai estar antecipando, quando você pensa nisso, a recompensa futura, o bem-estar, a alegria, sentimentos positivos. Isso parece uma bobagem falando assim, mas não é. Quando você faz isso, seu cérebro começa a lidar, como eu falei no início, alguns, digamos assim, algumas gotinhas de satisfação quando você pensa sobre isso. Ele vai liberando alguns neurotransmissores específicos que vai lhe dar algumas sensações de bem-estar e de prazer só de pensar nisso. E se você fizer isso sempre e associar com o seu momento de preparação, com o seu momento de estudo, isso pode fazer com que aquele momento enfadonho se torne um momento mais agradável. Então, esses processos que envolvem motivação, principalmente a motivação intrínseca, está muito relacionada a essa necessidade psicológica. Descubra qual é a sua necessidade maior, invista em se relacionar com essa necessidade, antecipando o futuro, quando você conseguir saciar ela, resolver ela, o que vai acontecer de legal, e faça isso muitas vezes como se fosse um processo de meditação, alguns minutos antes, e aí você vai ver que da mesma forma que você pode pensar em fazer aquela esteira, aquele aeróbico todo dia na academia, mesmo não gostando de academia, porque você quer conquistar um shape legal, da mesma forma você pode estudar mais e melhor todos os dias, porque aquilo ali é só um passo para você concretizar algo que você já está vivendo enquanto a realidade psicológica. Bem, gente, eu vou parando por aqui, isso foi só uma breve prévia, mas quem achou alguma parte dessa falação aí legal, é só aguardar que essa semana eu vou postar um vídeo sobre motivação, aí um vídeo com assim, com bastante conteúdo, com bastante detalhes, e depois, na semana que vem, eu vou postar sobre atenção, memória, e depois eu vou postar sobre técnicas de aprendizagem. E aí eu vou detalhar bastante. Se não quiser perder, curte minha página, Professor Miguel Dourado, e vai lá e se inscreve no canal, lá no YouTube, Professor Miguel Dourado. Muito obrigado, um grande abraço a todos que estão aí madrugando e assistiu essa transmissão.